Mas o interessante aqui, meus amados irmãos, neste versículo de Gênesis 2, versículo 3, é que Deus separou um dia. Nós já explicamos aqui em alguns momentos, né, na nossa fala, nos nossos comentários, que santificação significa uma separação, ou seja, alguém é separado ou algo é separado para uma função específica, para algo especial, para ser diferente, para ser especial. E Deus, ele santificou, ou seja, separou este sétimo dia, porque em 6 dias ele fez todas as coisas, e no sétimo dia ele santificou, ele separou aquele dia, porque nesse dia Deus paralisou todas as suas obras, Deus deixou de fazer outras obras, Deus simplesmente parou de fazer as suas obras. Mas ele não morreu, é claro que não, né? Deus apenas, como diz aqui o texto, ele descansou. Ora, é bom a gente entender que esse descansar de Deus não quer dizer como se fosse um descansar para nós. A Bíblia muitas vezes é escrita numa linguagem humana para que nós possamos entender melhor, né? Então, aqui é feita uma comparação como se Deus fosse uma pessoa humana. Porém, nós sabemos que Deus não é humano no sentido da palavra. Deus não foi criado, Deus é o Criador. Portanto, ele está fora dessas questões limitantes que nós temos, como, por exemplo, o cansar e o descansar. O tempo, por exemplo, está fora do que é Deus, porque Deus é eterno, ele está em todo o tempo todo, em todos os lugares. Deus não tem essa coisa de ele não saber de alguma coisa, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, onipotente, Deus é o tempo todo. E Deus, ele, quando diz aqui que Deus descansou, ou seja, Deus paralisou as suas obras, ele terminou de fazer aquelas obras que ele fez em 6 dias, então foi ali uma finalização, ou seja, é como se nós estivéssemos fazendo uma casa, começássemos lá, né, dos preparativos, aplainando o terreno, acertando tudo, nivelando tudo no terreno, colocássemos os alicerces, viéssemos levantando tijolo por tijolo e, ao final, nós colocaríamos o telhado e, por fim, as portas, o reboco, o embolso, né? E a pintura e tudo mais, o acabamento final, e agora só falta a gente fazer o quê? Ir morar na casa, né? E desfrutar dessa moradia. E foi justamente isso que Deus fez. Deus, depois de ele ter criado tudo, ele separou o dia 7º, porque naqueles outros 6 dias, ele cada dia fez algo diferente, né? Cada dia ele fez uma das suas obras da criação, e ao final, no 7º dia, Deus, ele terminou com chave de ouro, e agora ele está, digamos assim, descansando, no sentido de estar desfrutando de todas as suas obras. Ele está em todas as suas obras, ele está em todo lugar. Aonde nós vemos a criação de Deus, aí está ele presente. Por isso que nós não podemos fugir da presença de Deus, como diz o salmista Davi, né? Para onde fugirei da tua presença? Se descer num poço muito fundo, lá tu estarás. Né? Se estiver lá no escuro, tu também, o escuro será luz para ti.
Não há como se esconder de Deus. Não há como o ser humano sair da presença de Deus, porque o ser humano foi feito para habitar neste mundo, para habitar aqui na Terra. E, por isso, ele não consegue jamais estar em outro local ou sair da presença de Deus, porque Deus ele envolve toda a criação. Agora Deus está colocando a sua glória, a sua manifestação, essa obra toda que Deus criou é manifestação de Deus. Nós somos manifestação de Deus. Nós somos criaturas que manifestam a glória de Deus, mesmo quando as pessoas estão erradas, quando as pessoas fazem o mal, quando as pessoas fazem barbaridades, fazem coisas violentas, né? Usam de atitudes violentas, de qualquer forma eles estão mostrando o poder de Deus, porque mesmo para a destruição, eles estarão, é claro, pagando pelas suas obras, né? Cada um vai dar conta a Deus de si, é o que diz as Escrituras, porque há um julgamento, Deus não vai deixar nada impune, cada um vai ser responsabilizado pelas suas próprias obras. Então, nós sabemos que Deus ele está agora em todo lugar, em todo momento, e nós refletimos a glória de Deus, o poder de Deus, nós refletimos na nossa vida, nós somos a, digamos assim, a confirmação de que Deus ele está presente em todo lugar. A vida significa que Deus está presente, que Deus existe, que Deus está por trás de toda a criação e Deus está, digamos assim, envolvido na sua criação. Às vezes fica até difícil de a gente encontrar uma palavra exata para descrever isso que nós estamos aqui comentando, né? Mas é isso, Deus está em tudo. Todas as coisas refletem o amor de Deus, refletem as bondades de Deus, refletem a justiça de Deus, reflete o próprio Deus, os atributos de Deus. Sim, todas as coisas na natureza refletem Deus. E muitas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de entender esses detalhes da divindade, pensando que muitas vezes a natureza pode estar defeituosa, mas na verdade a natureza não é defeituosa, ela foi criada com princípios, com regras, com tudo já idealizado para que o mundo pudesse continuar, para que as criaturas de Deus pudessem sobreviver e continuar.